galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um Cobertura de Provas da Medway. E antes de começar a falar especificamente sobre a Unicamp, deixa eu te lembrar como que funciona o nosso esquema de cobertura de provas aqui no YouTube. Toda semana que antecede a tua prova, a gente libera o Apostas da Medway para aquela instituição, que são temas que a gente vê que está caindo nos últimos anos, que estão tendo uma tendência a ser cobrado com mais frequência nas bancas similares àquela instituição que você quer, e a gente traz uma breve revisão sobre aquele assunto numa linha de mais ou menos 1 hora. Já na véspera da tua prova, rola o Dicas da Última Hora. Como o próprio nome sugere, no Dicas a gente traz alguns algoritmos, aqueles bizus finais que tu tem que ter na ponta da língua na hora de ir enfrentar a tua banca, certo? Além disso, a gente sempre traz alguns simulados e depois da tua prova rola a live de correção com sugestão e elaboração de recursos para que você possa mandar para tua banca e reivindicar por alguns pontinhos extras, certo? Dito isso, se não quiser perder nenhuma dessas informações, se inscreve no nosso canal e fica super atento a essa cobertura de provas. Beleza? Vamos começar então falando sobre Unicamp e vamos falar sobre a minha soberaníssima clínica médica. Como que é a prova de clínica na Unicamp? Essa é uma prova extremamente coerente. A prova da Unicamp, ela inclusive faz um questionário para vocês, ela entrega no final da prova teórica e até no final da prova prática, quando tinha, ela entregava para vocês um questionamento de quanto a prova tinha sido coerente, o quanto você achou os temas compatíveis com a realidade que você vê na graduação e tudo mais.
O lado ruim dessa atitude, dessa prova coerente, é que as notas de corte acabam sendo mais altas, mas é o ônus de ter uma prova muito bem elaborada à sua disposição, certo? E por que é uma prova muito bem elaborada? Porque eles trazem questões clássicas de raciocínio clínico. Geralmente, a cobrança da banca é justamente pelo diagnóstico. Qual o diagnóstico etiológico? O que é isso? Às vezes explora algumas imagens também, principalmente eletro, raio-x e tomografia. Mas no contexto que a gente está atual de aumento do uso do ultrassom à beira-leito, é super importante que a gente saiba reconhecer aquelas imagens mais clássicas também para a prova, certo? A Unicamp tem enunciados às vezes longos, às vezes é uma prova bastante extensa, mas a ideia é não ver problema onde não existe. A maioria das informações do enunciado está ali como uma dica para te sugerir aquele diagnóstico. Não fica quebrando a cabeça vendo picuinha onde não existe, porque você pode se prejudicar com uma questão relativamente fácil, certo? E aí, quando a gente vê quais são os temas mais recorrentes na Unicamp nos últimos 7, 8 anos, esses são temas que aparecem com muita frequência. E eu escolhi 5 para revisar alguns tópicos queridinhos com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca, mais especificamente de descompensação aguda. A gente vai falar de síndrome coronariana aguda, mais especificamente da identificação da parede da artéria acometida, que é uma coisa que a Unicamp gosta muito de cobrar, mas também trazer alguns bizus de tratamento. A gente vai falar sobre taquiarritmias, especificamente FA, que é o queridinho não só da Unicamp, mas da maioria das instituições. Vamos falar sobre a toxicologia. Toxicologia, gente, e acidentes por animais peçonhentos é um tema muito querido pela Unicamp. Talvez a principal instituição daqui de São Paulo a cobrar esse tema. Depois dela vem só a USP Ribeirão, assim, mas a maioria cobra muito pouco. E o detalhe da Unicamp é que ela gosta de toxicologia tanto em clínica médica quanto em preventiva, toxicologia e acidentes por animais peçonhentos, certo? Então tem que dar um bizu desde intoxicação por ingestão de alguns alimentos, por exemplo, até intoxicação por exposição trabalhista, então repercussões que aquela exposição crônica traz no longo prazo para esse doente. Não é à toa que o John vai discutir um pouquinho esse tema com vocês também ao longo dessa semana, certo? E além disso, a Unicamp é uma das únicas bancas de São Paulo que também põe cirrose entre os tópicos principais. Isso porque a Unicamp gosta de cobrar assuntos clássicos e cirrose é muito frequente no nosso dia a dia, certo? Além disso, vale dar uma olhadinha, um bizu rápido em temas de tireoide, em tratamento e definições de hipertensão arterial sistêmica, já que no último ano mudou bastante vezes, em distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente distúrbios do potássio e hiponatremia, distúrbios obstrutivos, vale dar uma olhada com mais detalhe em espirometria, porque às vezes eles aprofundam alguns conceitos, e em hepatites, especialmente quando o assunto é sorologias. Alguns desses temas eu vou trazer com vocês também no Dicas de Última Hora, para garantir que a gente faça uma breve revisão mega direcionada para a Unicamp, certo? Vamos começar então falando um pouquinho sobre a descompensação aguda da insuficiência cardíaca, certo? Quando eu tenho um paciente com IC, eu tenho que pensar que eu tenho um paciente com coração baleado, que por qualquer peteleco, ele pode exacerbar agudamente, repentinamente, aqueles sintomas de insuficiência cardíaca. Então, IC descompensada nada mais é do que insuficiência cardíaca que agudamente, repentinamente, teve os sintomas aflorados. Isso pode acontecer por progressão de doença, mas sempre que o paciente surge com um quadro agudo, eu tenho que considerar uma etiologia para essa descompensação. E as etiologias são as mais variadas. Existe até um mnemônico para tentar nos ajudar nesse direcionamento do que está causando esse sintoma. O mnemônico é CHAMS, mas ele nem de perto contempla todas as possibilidades. Então, C de síndrome coronariana aguda, o H de crise hipertensiva. Então, aquele paciente que faz um edema agudo pulmonar hipertensivo, por exemplo. A de arritmias, qualquer arritmia pode descompensar um coração com baixa reserva. M de mecânico, complicações mecânicas como ruptura de cordoalha, alteração valvar, desenvolvimento, surgimento de um trombo repentino, por exemplo, mesmo a colocação de algum dispositivo pode complicar esse teu doente. P de tromboembolismo
pulmonar. O TEP pode exercer uma pressão, uma sobrecarga muito grande ao VD e descompensar clinicamente o teu doente. E o S de outros. As principais causas de C descompensada estão muito mais associadas à má aderência medicamentosa ou alteração, aumento da ingesta hídrica, ingesta de sal, do que propriamente relacionado a alguns desses outros quadros clínicos. Mas eu sempre tenho que considerar a possibilidade de infecção, de anemias, de outras doenças sistêmicas descompensada e lembrar do CHAMPS, síndrome coronariana aguda, hipertensão, então crise hipertensiva, edema agudo pulmonar hipertensivo, arritmias, complicações mecânicas e TEP, certo? Bom, eu tenho um paciente que está agudamente descompensado. Ele repentinamente exacerbou os sintomas da IC. Eu sempre tenho que classificar o perfil de exacerbação, que é muito mais uma classificação teórica do que prática, nos ajuda muito mais didaticamente, porque na prática não é assim tão preto no branco. Mas o detalhe é que eu preciso entender se meu paciente está ou não congesto e está ou não bem perfundido, certo? Bem perfundido, mal perfundido. Pacientes congestos, pacientes não congestos. Qual o detalhe? Quando eu estou diante de um paciente que não está congesto, não tem estertor crepitante, não tem turgência jugular, não tem hepatomegalia, não tem anasarca sistêmica e está bem perfundido, ou seja, neurológico ok, tempo de enchimento capilar preservado, sem alteração de lactato, sem diminuição da diurese, por exemplo, esse paciente tem um IC descompensada perfil A. Quando eu estou diante de um paciente com perfil A, eu tenho que pensar que possivelmente tem uma causa não cardíaca, deixando ele pior. Como assim? O coração não sofreu com aquele baque, mas eu tenho alguma manifestação sistêmica que está justificando aquela sintomatologia dele. É um paciente que está anêmico, por exemplo. O coração não ficou pior do que estava semana passada, mas como ele já tem baixa reserva, ele sentiu aquele baque, certo? Já na insuficiência cardíaca perfil B, que é o perfil mais comum do nosso dia a dia e mais comum da tua prova, eu tenho um paciente que está quentinho, ele está bem perfundido, tempo de enchimento capilar preservado, sem alteração do estado mental, sem disfunção urinária, mas apesar de estar bem perfundido, ele está congesto, principalmente estertores pulmonares, linhas B na radiografia ou mesmo na ultrassom pulmonar, ou uma congestão sistêmica, turgência jugular, hepatomegalia, tudo que a gente já discutiu. Esse paciente que está quente, bem perfundido, mas úmido, congesto, ele tem um perfil B. Aqui sim eu penso em etiologias que baquearam exatamente o meu coração. É um coração que agora está batendo um pouco pior do que batia semana passada. E por conta disso ele não consegue jogar esse sangue adequadamente para frente, ele fica represado para trás, causando essa congestão, certo? Depois do perfil B, eu tenho o perfil C, que é talvez o perfil mais grave dos meus pacientes com insuficiência cardíaca. Frequentemente ele se apresenta numa progressão de doença. Mas por que o perfil C é o perfil grave? É o perfil do choque. Em termos bem mobrais, assim, obviamente existe muito mais detalhe por trás dessa classificação, mas o perfil C é aquele paciente que está congesto e mal perfundido. Ele não joga nada de sangue para fora e consegue acumular tudo. Então é um paciente que está bastante desconfortável e, na tua prova, hipotenso, certo? Na vida, a gente sabe que o paciente com perfil C pode não estar com a pressão reduzida, mas na tua prova, esse paciente, além de mal perfundido e bastante congesto, isso está refletindo na pressão arterial dele que está hipotenso, certo? E para finalizar, eu tenho o perfil L ou perfil D, que é aquele paciente que está frio, ou seja, mal perfundido, mas que ao mesmo tempo está seco. Ou seja, é um coração que não consegue mandar sangue para frente, mas ele está batendo tão vazio que não acumula nada para trás. É o clássico paciente com insuficiência cardíaca que está desidratado, que teve muita diarreia, muito vômito, por exemplo. Ele está mal perfundindo, mas porque ele não tem volume, está hipovolêmico. Isso tudo vai nortear o nosso
tratamento. Quando eu tenho um paciente com perfil A, ou seja, quente e seco, o coração parece que está bonitinho, se ele não me contasse que tem insuficiência cardíaca, eu nem saberia que ele tem, eu tenho que procurar outras etiologias da insuficiência cardíaca, outras etiologias para minha descompensação e otimizar os tratamentos que ele já faz. Não existe nenhum tratamento específico, porque possivelmente a causa não está especificamente no coração, certo? Já no perfil B, eu tenho um paciente que está conseguindo perfundir, ele está quentinho, mas está congesto. Então, nosso principal tratamento vai ser retirar esse volume. E eu retiro esse volume inicialmente dando diuréticos para o meu doente. E o diurético de escolha é o diurético de alça, a furosemida. Além da furosemida, esse paciente se beneficia de ventilação com pressão positiva para ajudar a reabsorver aquele edema pulmonar, a retornar o conteúdo dos alvéolos para dentro dos capilares pulmonares. Então, é um paciente que se beneficia dessa pressão positiva com VNI e é um paciente que eu preciso ajudar o coração a bater. Eu ajudo o coração a bater dando vasodilatadores. Frequentemente, ele tá deixando tudo para trás, não consegue perfundir tão bem, não consegue jogar o sangue para frente tão bem, porque ele enfrenta uma resistência pós-cardíaca muito alta. Então, se essa pós-carga é muito elevada, se eu vasodilatar, eu facilito o trabalho do coração. Se eu facilitar o trabalho do coração de escoar para frente, acumula menos para trás, certo? Então, pacientes com IC perfil B vão ter como linha primária de tratamento VNI, diuréticos e vasodilatadores. Eu posso começar com vasodilatadores endovenosos, como Nipride, Tridil, nitroprusiato e nitroglicerina. A nitroglicerina tendo preferência naqueles casos de exacerbação por síndrome coronariana aguda, mas depois eu posso progredir para vasodilatador oral, então IECA, BRA ou hidralazina, nitrato, se o paciente tiver alguma contraindicação, algum inibidor do sistema renina-angiotensina, aldosterona, certo? E nesses casos a gente já vai ter que considerar internação. Depois disso, eu tenho aqueles perfis que estão frios, ou seja, mal perfundidos. Nos perfis mal perfundidos, eu posso ter um mal perfundido congesto e um mal perfundido desidratado. O mal perfundido, que não consegue bombear o sangue para frente e que não está acumulando nada para trás, está faltando volume. Eu tenho que dar volume para ele, mas essa expansão volêmica tem que ser parcimoniosa, porque ele não tolera grandes volumes. É diferente do meu perfil C. O meu perfil C, ele não consegue bombear e ele está acumulando volume para trás também. Esse paciente tem uma bomba cardíaca que está funcionando muito mal. Ele possivelmente tem um choque cardiogênico. No contexto de choque cardiogênico, ele está congesto. Cabe o uso de diuréticos de alça, mas esses doentes provavelmente vão precisar de uma ajudinha, de um inotrópico para aumentar a força de contratilidade cardíaca. Esse inotrópico de escolha endovenosa costuma ser a dobutamina. Existem outros, milrinone, levosimendan, mas o mais utilizado é a dobuta. A dobuta vai aumentar a força contrátil do coração, fazendo com que esse coração baqueado, que não consegue jogar nem para frente nem para trás, comece a conseguir bombear sangue. A depender da pressão desse teu doente, se ele tiver hipotenso, por exemplo, e na tua prova geralmente ele vai estar, ele pode precisar também de outra droga vasoativa, como noradrenalina, ou se ele tiver mega hipertenso, eu posso considerar até o uso de um vasodilatador, aquele que vai abrir, diminuir a pós-carga e facilitar o meu coração a bater. Mas daí já é muita pegadinha que a tua prova da Unicamp não costuma explorar. Então o que eu faço? Eu tenho um paciente com IC perfil C, eu tenho um paciente com choque cardiogênico. Vai ser essa analogia que eu vou fazer na minha cabeça. Choque cardiogênico, eu preciso tirar volume, eu dou furo. Ele pode se beneficiar de VNI também, mas o que eu preciso fazer é dar um inotrópico positivo, dobuta. A depender da pressão, se meu paciente tiver hipotenso, além da dobuta, ele pode precisar de noradrenalina também. E aí, nesses doentes, não faz sentido eu manter o beta-bloqueador. Essa é uma grande pegadinha da tua prova.
Pacientes com insuficiência cardíaca, quando chegam na emergência, eu tiro o beta-bloqueador quando eles chegam descompensados? Não, a gente não mexe no beta-bloqueador, no máximo reduz a dose. Mas pacientes com insuficiência cardíaca perfil C, com choque cardiogênico, se eu vou dar medicações para aumentar a contratilidade cardíaca, não faz sentido eu usar um inibidor dessa contratilidade cardíaca. Então a gente suspende o beta-bloqueador, certo? Continuando aí na analogia cardíaca, vocês já perceberam que a Unicamp gosta muito. Hoje a gente vai falar de IC, de síndrome coronariana aguda e depois a gente vai falar um pouquinho de FA também. Quando eu falo de síndrome coronariana aguda, eu tenho que pensar que é uma artéria coronariana que está agudamente ocluindo ou ocluída. Essa diferenciação vai me dar 3 padrões diferentes de doença. A síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que pode ser só uma angina instável, ou pode ser um IAM sem supra, e a síndrome coronariana aguda com supra de ST. A gente está migrando para um momento na literatura em que daqui a pouco a gente não vai falar de síndrome coronariana aguda com ou sem supra, porque existem formas, alterações eletrocardiográficas, onde a artéria coronariana está completamente ocluída e o supra não aparece. Então a tendência é que a gente mude, mas hoje eu ainda uso esses 2 termos, com supra e sem supra. Qual o detalhe? Se eu tenho um supra, é um infarto, com certeza, e um infarto com oclusão total da minha artéria coronariana. Eu tenho que abrir essa artéria. Esse paciente ele vai ter uma clínica muito positiva de dor torácica, com irradiação, um quadro clínico clássico que com certeza vocês conhecem, e ao mesmo tempo ele vai ter um eletro com supra de ST. Se eu tenho um eletro, se eu tenho na clínica, ele vai ter necrose miocárdica, também vai ter elevação das enzimas miocárdicas, elevação de troponina. Já aquele paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, eu não sei se ele já infartou, ou seja, ele tem lesão de músculo, ele tem elevação dos marcadores de necrose miocárdica, ou se ele ainda não teve lesão muscular, ele só está te avisando, opa, vou fechar, vou ocluir. Ou seja, uma angina instável, uma dor pré-cordial associado a uma oclusão eminente da artéria coronária que ainda não ocluiu, que pode ocluir a qualquer momento, então ainda não causou infarto. Eu tenho marcadores de necrose miocárdica normais, certo? E por que isso é super importante? Porque a depender do meu diagnóstico, o tratamento vai ser diferente. Se eu tenho uma síndrome coronariana aguda com supra de ST, eu vou identificar o supradesnivelamento de ST no meu eletro. Então aqui, a elevação, geralmente eu tenho o ponto J, o ponto da deflexão do QRS para o meu segmento ST, mas não basta eu ter a elevação do meu ST em uma única derivação. Eu preciso ter elevação do segmento ST em 2 ou mais derivações contíguas, ou seja, derivações que definem uma mesma parede, que sejam complementares. E eu tenho que estar atento à possibilidade de imagem em espelho, ou seja, sempre que eu tenho um supra de uma parede, a parede contralateral pode se manifestar como um infra. Então, se eu tenho um supra de parede posterior, eu vou ter um infra, eu posso ter, na verdade, um infra de parede anterior. Logo, sempre que eu tenho um supra e um infra, a gente vai valorizar mais o supra. Mas isso, nessa altura do campeonato, já tem que estar dominado, certo? Passando dessa etapa, eu tenho que lembrar que o meu eletro tem 12 derivações tradicionais e eu preciso ter um supra em pelo menos 2 derivações contíguas. Para eu definir que eu tenho um supra, essa elevação do meu segmento ST tem que ser de pelo menos 1 milímetro em mais de 2 derivações consecutivas. Mas existem algumas derivações especiais em que o meu aumento pode ser menor. Então, no contexto de derivações extras, por exemplo, V3 e V4R, ou V7 e V8, que são visões posteriores, basta uma elevação acima de 0,5 milímetros. Já em V2 e V3, como eu estou mais próximo da parede septal, eu preciso ter aumentos maiores do meu supra para considerar que isso de fato é um supra. Então, em mulheres, eu preciso ter um aumento de pelo menos 1,5 milímetros, não basta ser só 1 milímetro. E em homens, eu preciso ter um aumento de 2
ou 2,5 milímetros, a depender da idade. Fora isso, um outro achado eletrocardiográfico que também pode ser equivalente a um supra, ou seja, uma oclusão arterial aguda completa, é o meu bloqueio de ramo, principalmente bloqueio de ramo esquerdo, mas nesse caso eu preciso ver se ele é novo ou antigo. Se ele for antigo, não tem nada a ver com síndrome coronariana aguda com supra de ST. Um bloqueio de ramo novo que preenche os critérios de Sgarbosa, que a tua prova não costuma cobrar, está relacionado a uma síndrome coronariana aguda com supra de ST, certo? Além disso, eu preciso lembrar, e isso é pegadinha na tua prova da Unicamp, que a síndrome coronariana aguda não é a única causa de aumento de ST. O principal diagnóstico diferencial da tua prova vai ser a pericardite, mas no contexto de pericardite eu tenho um supra de ST difuso em todas as derivações. E se eu tenho um derrame pleural associado, geralmente eu tenho redução das minhas amplitudes do QRS, certo? Mas existem outros diagnósticos diferenciais também. Na tua prática clínica, chama bastante atenção a alteração de repolarização precoce, que é aquele paciente que está assintomático, faz uma eletro e o eletro parece que tem supra. Na verdade, pode ser só secundário a uma alteração na repolarização, na forma como ele despolariza e volta a repolarizar durante a diástole, certo? Bom, outra coisa que a Unicamp te cobra bastante é as paredes do teu eletro. Essas paredes vão ser definidas pelas derivações e vão me sugerir a artéria acometida. É por isso que a gente precisa dominar, certo? Quando eu estou diante das derivações V1 a V4, lembra? V1, V2, V3 e V4. Quando eu tenho alterações de V1 a V4, eu estou olhando para a parede anteroseptal e isso me sugere um acometimento da artéria coronária descendente anterior. Qual o detalhe? O supra de ST, ele define a localização da parede. Outras alterações, como apiculamento de onda T, inversão de ST, ele não define a parede acometida. Então, não se confundam, tá bom? Se eu tiver um infra de V1 a V4, pode ser uma imagem em espelho. Não significa que eu tenho um infarto anteroseptal, certo? Se eu tenho um supra de V3 a V4, a gente diz que tem um infarto anterior. E a artéria provável, provavelmente, também é descendente anterior. Se eu tenho um supra de D1, AVL, D5 e D6, ou seja, eu estou olhando o meu coração mais lateralmente, eu tenho um infarto de parede lateral. Provavelmente, a artéria acometida é a artéria circunflexa. Quando eu tenho um infarto anterior extenso, eu pego todas as derivações anteriores de V1 a V6 e as derivações laterais. Em geral, a artéria acometida é a DA, mas num espaço mais proximal, às vezes acometendo até o tronco esquerdo, certo? Tronco, né? Bom, quando eu tenho um infarto de parede inferior, eu observo um supra em D2, D3 e AVF, que estão olhando por baixo do coração mesmo. Nesse caso, a artéria acometida pode ser a coronária direita ou, numa minoria dos casos, a artéria circunflexa. Já quando eu tenho um supra em V7 e V8, que são derivações adicionais, que olham para a parede posterior, eu digo que eu tenho um infarto posterior ou dorsal. Supra de V7 e V8, que pode estar associada a uma imagem em espelho de infra de V1 a V3. Geralmente, supra de parede posterior ou dorsal tem como principal representante a coronária direita. E se eu tenho um infarto de VD, eu observo supra em V3 a V4, que também são derivações acessórias na mesma topografia de V3 e V4 à esquerda, mas V3 e V4 Rs à direita. Eles sugerem um infarto de VD, cuja responsável vai ser a coronária direita, tá? Só para a gente fazer um breve resumo. Então, D2, D3 e AVF é parede inferior. D1 e AVL são paredes laterais. V1 e V2 olha bem no meio, então seria septal. V3 e V4 é bem anterior. V5 e V6 já começa a ser lateral. Se eu tenho, por exemplo, acometimento supra de D2, D3 e AVF, e eu tenho um infra de V1 a V4, por exemplo, eu tenho um supra ínfero dorsal, que é ínfero posterior, que é oposto à parede anterior, onde eu tenho a minha imagem em espelho
do infra, certo? Se eu tenho um infarto que causa um supra em V1 até V6 e D1 e AVL, eu tenho um infarto anterior extenso, provavelmente uma DA proximal, certo? Dito isso, é muito importante que vocês tenham ouvido falar que existem escalas para classificar, para estratificar o risco do meu paciente com um infarto evoluir para óbito nos próximos dias. Essas escalas têm como principais representantes o time RISC e a escala de Grace. Vocês não precisam decorar nenhuma delas. O detalhe é que vocês saibam mais ou menos o corte. Então, o time RISC acima de 5, um time acima de 5, mostra um alto risco de evolução desfavorável. É um paciente que, independente de ter supra ou não ter supra, vai merecer uma atenção especial. Ele leva sempre em consideração idade, presença ou não de CAT prévia alterada, se o paciente já fazia uso de AS ou não, ou seja, prediz o risco daquilo ser realmente uma alteração coronariana e uma alteração coronariana grave. Já o score de Grace, ele também leva em consideração aspectos como idade, alteração de ST e outras alterações clínicas laboratoriais, como frequência cardíaca, pressão, creatinina. Também não precisa decorar o Grace. O que eu preciso saber? Um Grace acima de 140 é um paciente de alto risco. O infarto dele, ou se não for um infarto, pode ser uma angina, mas a angina de alto risco, independente do que for, tem alto risco de evoluir desfavoravelmente nos próximos dias a semanas, certo? Além dessas duas classificações que eu não preciso decorar, tem uma que a gente precisa saber, que é a classificação de Killip. O Killip é usado no infarto para eu determinar quais as repercussões que aquela isquemia de paresia de miocárdica trouxe para o meu doente. O Killip 1 é aquele paciente que não sofreu com o baque do infarto. Ele pode ter tido dor, mas o coração não trouxe indícios de insuficiência cardíaca aguda, seja ela crônica descompensada ou aguda de início atual. Já no Killip 2, é aquele paciente que tem já estertor crepitante. Ele pode ter inclusive uma terceira bulha, mas ele tem estertor crepitante em menos do que 50% dos pulmões. Já o Killip 3 é aquele paciente que não só tem estertor crepitante, como ele tem um franco edema agudo pulmonar. E o Killip 4 é aquele paciente que, além do edema agudo pulmonar, ele está em franco choque cardiogênico. Então, ele está mega congesto e mal perfundido. Seria a nossa IC perfil C, certo? Isso daqui me ajuda a nortear a gravidade do meu doente e a agilidade com que eu vou levar ele para um cateterismo, por exemplo, certo? Por que é tão importante a gente estabelecer um diagnóstico diferencial entre síndrome coronariana aguda com ou sem supra de ST? Porque a depender da presença ou não do supra, as minhas condutas vão ser diferentes. Em geral, sempre que eu estou diante de um paciente com síndrome coronariana aguda, o tratamento vai recorrer uma monitorização rápida e efetiva e eu preciso mover com esse meu paciente para a sala de emergência. Ele precisa ser monitorizado, eu preciso garantir uma estabilização clínica, um controle de dor e avaliar a necessidade de antiplaquetários e antiagregantes. O tratamento farmacológico da síndrome coronariana aguda, ele tem um ABCDE. A, de AS e anticoagulante. Todos os pacientes devem receber AS. Esse AS deve ser administrado como ataque, caso ele não fazia uso em casa, para estabelecer um nível sérico mais rápido. É o antiagregante plaquetário. Ele impede que, caso tenha um trombo ocluindo a minha artéria, eu tenha progressão daquele trombo e favorece que o próprio organismo desmanche aquele trombo. Adicionalmente, a gente tem que usar anticoagulante pelo mesmo motivo. Esse anticoagulante, ele vai ser usado até que a minha artéria seja aberta, até que eu trate aquele meu problema, aquela minha obstrução, ou até o meu paciente ter alta hospitalar. Em geral, eu espero tratar antes dele ter alta hospitalar, certo? Bom, B de beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele não vai ser usado em todos os doentes. O beta-bloqueador, ele tem benefício em impedir o remodelamento cardíaco, impedir que esse paciente que acabou de sofrer uma isquemia cardíaca, que ele acabe desenvolvendo um quadro de insuficiência cardíaca. Só que eu tenho que lembrar que o meu beta-bloqueador, num primeiro momento, ele diminui a capacidade contrátil do meu coração. Então, ele não vai ser recomendado para todo mundo.
C, de clopidogrel. Eu preciso usar um segundo antiagregante plaquetário. Pode ser o clopidogrel, pode ser o ticagrelor ou pode ser o prasugrel. D, de diuréticos, espironolactona. Nem todos os pacientes vão fazer diuréticos naquele contexto, mas, de novo, se meu paciente tiver edemaciado, pode ser que ele se beneficie de uma furosemida. Aquele meu paciente que tem insuficiência cardíaca, ele pode se beneficiar, ou que está abrindo o quadro de insuficiência cardíaca, ele vai se beneficiar do uso de espironolactona no longo prazo, como impacto na mortalidade da insuficiência cardíaca. E E, de estatinas de alta potência. De novo, as estatinas de alta potência, elas devem ser iniciadas no momento da internação para facilitar a adesão no pós-operatório, na pós-internação desse teu doente, certo? Essas estatinas têm impacto, têm benefício no longo prazo, no tratamento, na diminuição do risco de recorrência. Esses pacientes também podem ter indicação de uso de IECA ou BRA, também para impedir o remodelamento cardíaco, pensando na insuficiência cardíaca secundária, essa isquemia que eles podem ter, mas o IECA também não vai ser usado de rotina para todos os pacientes internados, e esses pacientes podem se beneficiar de um IBP. Pensa que ele está usando um antiagregante plaquetário, associado com o segundo antiagregante plaquetário, e um anticoagulante. Ele pode ter mais risco de sangramento. Aqui vocês perceberam que tem uma série de medicações que podem entrar na prescrição do paciente com síndrome coronariana aguda, mas que não necessariamente vão entrar. Isso é super importante porque na Unicamp você vai ter que fazer o julgamento clínico do enunciado. A Unicamp já colocou uma prescrição, por exemplo, para dizer o que tem que ser usado, o que tem que sair desse doente. De antemão, o que eu preciso fazer? Esse paciente com síndrome coronariana aguda, independente de SEM ou com supra de ECT, ele tem que receber AS. Esse paciente com síndrome coronariana aguda, a depender da idade, vai receber um segundo antiagregante plaquetário. E durante a internação dele, eu vou planejar o anticoagulante, e aí, durante a internação, porque depende se ele vai para trombólise, se ele vai fazer uma trombectomia mecânica, se ele vai para fazer uma angioplastia ou não. E durante a internação, eu vou pensar na introdução de um beta-bloqueador, de um IECA, de uma estatina de alta potência, ou mesmo da espironolactona, pensando no risco desse doente desenvolver uma insuficiência cardíaca secundária a esse evento, certo? Está muito na moda falar sobre o antiagregante plaquetário, o segundo antiplaquetário, em geral, dos inibidores de P2Y12. Por quê? Porque existe uma modinha entre a escolha, qual a gente deve usar. Rotineiramente, a gente sempre vai pesar o risco trombótico pelo risco hemorrágico e a gente acaba utilizando com mais frequência o clopidogrel porque ele é mais disponível e ele tem menores riscos de sangramento. Só que ele também é um segundo antiplaquetário menos potente e com maior risco de interação medicamentosa, inclusive com IBP, com morfina, por exemplo. Então, por conta disso, foram estudados outros antiagregantes que sejam mais potentes, como o ticagrelor ou mesmo o prasugrel. O problema é que esses dois antiagregantes, além de serem mais caros, eles causam mais sangramento. Por isso, não são tão usados de rotina, certo? E aí, tem um detalhe. Quando que a gente vai usar esse segundo antiagregante plaquetário? Porque isso teve uma mudança recente. Em geral, o paciente chegou na emergência e recebe o primeiro antiagregante, AS, em dose de ataque se ele não fazia uso prévio. Depois, o uso do segundo antiagregante vai depender do tempo em que esse paciente vai para o cateterismo. Se esse teu paciente vai levar mais do que 24 horas para ir para o CAT, ou ele nem vai fazer CAT, eu vou fazer o segundo antiagregante. Já se esse paciente vai fazer o CAT em menos de 2 horas, a recomendação é fazer esse segundo antiagregante na sala de emergência. Se ele vai levar menos do que 1 dia, eu vou fazer preferencialmente na sala de emergência, mas não obrigatoriamente. Então, todo mundo recebe AS, o segundo antiagregante vai ser feito preferencialmente na sala de hemodinâmica,
se eu tiver menos do que 24 horas para fazer um CAT, ou vai ser feito já na admissão, se eu for fazer o CAT só com mais de 24 horas, ou nem for fazer. Isso porque, a depender da minha anatomia, eu posso fazer o cateterismo, identificar a anatomia do meu doente e aí recomendar se esse paciente se beneficia de um outro antiagregante diferente do clopidogrel ou não. Por isso, essa especificidade no tratamento, certo? Menos do que 24 horas, especialmente menos do que 2 horas, o segundo antiagregante vai ser feito na sala de hemodinâmica, certo? Bom, e aí eu sei que a grande diferença do tratamento da síndrome coronariana aguda sem supra de ST para com supra de ST é a indicação de abrir a minha artéria. Se for uma síndrome coronariana aguda, um infarto com supra, eu tenho que abrir essa artéria, seja na angioplastia, seja com trombolítico. Já se for uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, eu não preciso abrir essa artéria, mas é prudente que eu faça uma avaliação do cateterismo para avaliar os potenciais riscos desse doente e decidir por tratar ou não. O tempo em que esse cateterismo vai ser feito pode ser cobrado de vocês. Em geral, eu tenho indicação de CAT em menos de 2 horas, ou seja, CAT imediato, se o meu paciente, apesar de ter eletrocardiograficamente um infarto sem supra, ele tem clínica de infarto com supra. Então, ele fez uma insuficiência cardíaca aguda, então ele tem um QLIP 2, 3, 4, ou o paciente tem complicações mecânicas, fez alguma arritmia maligna ou mesmo teve uma PCR secundária àquilo, aquele paciente que está com angina refratária, que fez uma instabilidade hemodinâmica ou que está tendo alterações dinâmicas de ST. Agora ele não fez supra, mas no eletro passado eu acabei de ver um supra. Todas essas alterações me sugerem gravidade, um risco eminente de oclusão completa da artéria ou uma artéria que já está ocluída, mas que não se manifestou como supra de ST. Por isso, CAT imediato. Já aqueles pacientes que são de alto risco, mas não estão instáveis naquele momento ou com eminência de uma artéria ocluída, eles são interpretados como podem fazer um CAT precoce, em até 24 horas. Esses são aqueles pacientes que tiveram um score de Grace alto, acima de 140, antes se colocava um time também alto, acima de 5, então isso pode ser explorado na tua prova, ou aqueles pacientes que tiveram alterações mostrando que a síndrome coronariana aguda não foi só uma angina instável, que ela foi um infarto, por exemplo, elevação de troponina. Já aqueles pacientes com risco intermediário, eles podem fazer um CAT tardio até 72 horas, e aqueles pacientes com risco baixo, eles podem fazer uma investigação ambulatorial, podem ir para casa e investigar depois. O risco baixo é aquele paciente que tem alguma outra doença que aumenta o risco dele de fato ter uma síndrome coronariana aguda, ou aqueles pacientes que seguem com angina, ou aqueles pacientes que ecocardiograficamente já mostraram um comprometimento da fração de ejeção, eles já se demonstram com insuficiência cardíaca, que pode ou não ter associação com esse evento agudo, ou pode ter associação com outro evento isquêmico prévio, essa insuficiência cardíaca, certo? Então, eu sei que para o meu paciente com síndrome coronariana aguda, eu tenho que sempre fazer o AS, eu vou considerar ou não o uso do segundo antiagregante a depender do tempo que eu vou fazer o meu cateterismo, mas em geral ele vai entrar, e ele vai entrar imediatamente se o cateterismo vai levar mais do que 24 horas e pode ser prescrito só na sala hemodinâmica se o cateterismo for feito com menos de 24 horas, para que eu possa estudar as artérias e definir o meu antiagregante principal, meu antiagregante de escolha, se vai ser clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, e eu vou ter que indicar cateterismo para esses doentes, só que o tempo de cateterismo depende do risco desse paciente evoluir a óbito nas próximas horas, dias ou semanas, secundário àquele evento isquêmico, certo? Além disso, esse paciente precisa ser manejado do ponto de vista álgico. Isso porque dor causa taquicardia, aumenta o débito, aumenta a demanda cardíaca e isso pode ser deletério para a própria isquemia. Não é só por questão de humanidade. Então, o meu objetivo é reduzir a PA, reduzir a frequência cardíaca e, se possível, causar uma vasodilatação coronariana, aumentando a perfusão dessas coronárias. Essa minha analgesia pode ser feita com beta-bloqueador.
O beta-bloqueador, ele pode ser iniciado nas primeiras 24 horas se meu paciente estiver estável, mas ela tem algumas contraindicações muito claras. Ele é contraindicado se meu paciente está com IC descompensada, secundária a esse infarto. Ele é contraindicado se eu tiver sinais de baixo débito cardíaco, então choque cardiogênico em hipótese alguma, ou alto risco de choque cardiogênico. E ele também vai ser contraindicado se meu paciente tem contraindicação ao beta-bloque formal, por exemplo, ele tem uma hiperreatividade dos brônquios, ou se meu paciente tem um bloqueio atrioventricular, especialmente um bloqueio atrioventricular avançado, segundo, terceiro grau, porque ele pode fazer um BAVT, certo? Então, a gente evita porque eu posso piorar esse bloqueio do meu doente. Na impossibilidade de usar beta-bloqueador, uma segunda droga que pode ser usada como tratamento analgésico e vasodilatador é o nitrato. O nitrato ele é sintomático, ele não tem a capacidade de reduzir a mortalidade. E ele pode ser usado de maneira endovenosa, como a nitroglicerina, preferencialmente, e depois ser transicionado para via oral. O nitrato também tem contraindicações. Por causar vasodilatação, ele vai ser contraindicado naqueles pacientes que têm hipotensão ou infarto de ventrículo direito, porque no infarto agudo de VD eu preciso de volume. O VD funciona mandando sangue para o VE às custas de muito volume. Então, vasodilatar significaria diminuir a pré-carga do VD e prejudicar essa chegada de volume até o meu VD, certo? Além disso, lembra da contraindicação clássica dos nitratos. Os pacientes com uso de inibidores da fosfodiesterase, então sildenafil ou tadalafila, uso de sildenafil nas últimas 24 horas ou tadalafila nas últimas 48 horas, tem contraindicação formal ao uso de nitrato, certo? Uma outra medicação que a gente pode usar como analgésico também é a morfina, não está indicada para todo mundo e está contraindicada em pacientes com infarto de VD. E o oxigênio? Eu dou oxigênio para todo mundo? Não, de maneira alguma. A gente só dá oxigênio para aqueles pacientes que estão dessaturando. E aí o corte varia na literatura, mas em geral o meu objetivo, o meu alvo são saturações acima de 90% ou 94%, certo? E no supra de ST? Então eu já sei que eu vou fazer AS para todo mundo, clopidogrel para todo mundo com exceção. Lembre que o clopidogrel não foi estudado com um ataque para pacientes acima de 75 anos. Então a gente faz a dose padrão para todo mundo, mas o ataque não faz para pacientes com mais de 75 anos. O tempo que eu vou fazer o clopidogrel vai depender se o meu paciente vai para o CAT imediato ou não. Nesses doentes, eu também vou considerar, durante a internação, colocar IECA, colocar estatina, colocar beta-bloqueador e eu tenho que avaliar agora a possibilidade de tratamento da dor. Esse tratamento da dor pode ser feito com morfina, cuidado com o VD, pode ser feito com nitrato ou nitroglicerina, no caso nitrato endovenoso. Nesse caso, muito cuidado com o uso de inibidores da fosfodiesterase com hipotensão e com infarto de VD e pode ser feito com o próprio beta-bloqueador. Muita atenção a contraindicações formais ao beta-bloqueador, como broncorreatividade das vias aéreas, e muita contraindicação, muito cuidado também com pacientes em contexto de bloqueios atrioventriculares ou pacientes em iminência, risco de choque cardiogênico num quadro de insuficiência cardíaca aguda, certo? A grande diferença no supra do ST para tudo isso é que a gente tem que abrir a artéria. E essa escolha depende do centro onde eu estou. Essa abertura de artéria tende a ser feita com angioplastia. Essa é a terapia de escolha, desde que eu tenha um tempo porta-balão, ou seja, da chegada até o implante da angioplastia, de 90 minutos ou 120 minutos, caso eu precise transferir o meu paciente, ou seja, eu ganho 30 minutos nessa transferência. Dito isso, se eu tenho menos do que 2 horas, a minha preferência é pela angioplastia. Já naqueles casos em que eu vou levar entre 2 e 3 horas, a angioplastia é equivalente à fibrinólise, então a gente acaba optando pelo uso do trombolítico. E naqueles casos onde eu vou levar muito tempo para fazer angioplastia, tempo é miocárdio. Então a gente precisa abrir essa artéria e nesse caso a gente vai abrir fazendo um trombolítico, certo? O detalhe do trombolítico é que ele só deve ser iniciado em até 12 horas do início dos sintomas. Então, começou ontem 8 horas da noite, o paciente chega no pronto-socorro com 10 horas de evolução, mesmo que tenha um supra de ST, eu não tenho mais indicação de abrir essa artéria, certo?
E os trombolíticos, eles podem ser fibrino-específicos, como alteplase e tenecteplase, ou não, como a streptokinase. O detalhe do fibrino específico é que ele responde melhor e causa menos reações adversas, certo? Lembra que no contexto de trombólise, a gente sempre tem que fazer o ataque com antiagregante plaquetário antes, por exemplo, clopidogrel e tudo mais. E o segredo é que esse paciente não vai fazer ataque se ele tiver mais do que 75 anos, como a gente conversou. Muita atenção às contraindicações, principalmente contraindicações absolutas. Pacientes com histórico de AVC recente, sangramento intracraniano ou neoplasia, trauma, isto é, alto risco de sangramento intracraniano, não podem fazer trombólise. Existem as contraindicações relativas também, que eu deixei aqui só para vocês darem um bizu, mas como regra geral, o Unicamp não cobra, certo? E como é que eu vou ter certeza que esse meu paciente respondeu à minha terapia de abertura da artéria? Existem alguns critérios de reperfusão. 2 principais: a melhora de pelo menos 50% na elevação do segmento ST e a melhora da dor. Se meu paciente não tiver uma dessas 2 coisas, eu considero que ele falhou a minha reperfusão, certo? Ele foi refratário à minha reperfusão. Bom, essa minha reperfusão, eu espero a redução do meu QRS em pelo menos 50%, espero a melhora da dor, mas eu também posso provocar no meu paciente uma arritmia de reperfusão, cujo principal ritmo é o ritmo idioventricular acelerado. A presença do ritmo idioventricular acelerado, do RIVA, um ritmo de reperfusão, não é necessária para dizer que teu paciente realmente teve uma abertura da artéria, mas ela é sugestiva. O que eu preciso, depois de fazer trombólise, é que meu paciente tenha uma melhora de pelo menos 50% no segmento ST e uma melhora da dor, certo? Resumindo, o que eu vou fazer? Para o meu paciente com síndrome coronariana aguda, todo mundo vai receber AS, o segundo antiagregante plaquetário deve entrar com ou sem ataque e vai entrar na sala de hemodinâmica a depender do tempo que eu vou fazer o meu cateterismo. Se for feito com menos de 24 horas, vai entrar só no centro de hemodinâmica. Esses pacientes precisam receber medicações para dor, beta-bloqueador, nitrato, morfina, cuidado com as contraindicações e eles não precisam ser usados para todos os doentes, eles vão usar naqueles pacientes que realmente estão com dor. Lembra que durante a internação eu vou avaliar esse meu paciente quanto à necessidade de uso de estatina, ou pelo menos vou lembrar dela no longo prazo, vou lembrar do uso de um IECA ou BRA prevenindo remodelamento cardíaco e vou considerar o início do beta-bloqueador se meu paciente não tiver nenhuma contraindicação, também pensando no longo prazo desses doentes. Lembra que até eu tratar essa artéria, ou mesmo se eu não for tratar essa artéria até a alta do meu doente, ele também vai usar anticoagulante e esses pacientes têm um risco aumentado de sangramento, então a gente pode considerar um inibidor de bomba de prótons, certo? Agora, na síndrome coronariana aguda com supra, além de tudo isso, eu vou ter que abrir a minha artéria. Se meu paciente já tem mais do que 12 horas de sintomas, como regra geral, eu não posso mais trombolizar esse meu doente. Eu não posso mais abrir essa artéria. O que eu faço? A abertura vai depender da presença de sintomas graves. Então, instabilidade hemodinâmica, dor refratária, arritmia, sintomas de C aguda. Nesse caso, a gente pode considerar a angioplastia primária, mas o nível de evidência é bastante baixo, certo? Esse 2AB, 1C é um nível de evidência que é bastante baixo, mas o paciente está tão grave que a gente tenta, tá? Já naqueles pacientes que chegaram com menos de 12 horas, eu vou tentar a angioplastia, mas vou considerar a trombólise se o tempo de deslocamento, o tempo de porta-balão é muito elevado, certo? Vamos para o próximo tema cardiológico, então. Vamos falar um pouquinho de FA. Quando a gente fala de FA, o primeiro detalhe da tua prova da Unicamp é saber reconhecer que a gente está diante de uma fibrilação atrial. E isso passa por alguns passos. Antes de mais nada, eu tenho que confirmar se meu paciente está taquicárdico ou não, visto que geralmente a fibrilação atrial se manifesta com taquicardia. Mas nem sempre. Essa não é uma situação obrigatória. Dito isso, eu vou olhar para a minha presença de onda P. Se meu paciente tem uma taquicardia e ele tem onda P, eu vou checar se ela é uma onda P com critérios de ser sinusal, se ela é positiva em D1, D2 e AVF e se ela está sempre antes do QRS.
Se ela for desse jeito, eu tenho uma taquicardia sinusal. Se ela não for desse jeito, se ela modifica a morfologia, se ela cai depois do QRS, se ela não é positiva em D1, D2 e AVF, eu tenho uma taquicardia atrial uni ou multifocal. Já se eu não tenho onda P, significa que esse ritmo potencialmente não está surgindo do meu átrio, ou não está surgindo de forma organizada do meu átrio, digamos assim. E aí eu pergunto se eu tenho onda F. A presença de onda F me sugere o diagnóstico de flutter. Se eu não tenho onda F, se eu tenho um ritmo alterado da minha linha de base, eu vou questionar se eu tenho um ritmo irregular. Se eu tiver um ritmo irregular, esse meu paciente provavelmente tem uma taquicardia secundária à fibrilação atrial. Já se o meu ritmo não for irregular, eu vou ver se o QRS é estreito ou não. QRS estreito, possivelmente a gente está diante de um ataque supraventricular. QRS alargado, provavelmente eu estou diante de um ataque ventricular. Pode ser ataque supra com aberrância, mas a Unicamp não te cobra isso, certo? Passando por esse passo a passo, eu sei que pacientes com fibrilação atrial, eles têm um eletro com ausência de onda P e um RR irregular. É um átrio que fibrila, de vez em quando passa um ritmo para o ventrículo, enquanto ele não está em fase de latência, esse ritmo despolariza de maneira adequada, mas numa frequência irregular. E o que eu faço depois que eu diagnostico fibrilação atrial? Depende. Depende se eu estou no ambiente de emergência ou no ambiente ambulatorial. Sempre que a gente está no ambiente ambulatorial, eu tenho dois pilares terapêuticos: prevenção de tromboembolismo e controle de arritmia. Prevenção de tromboembolismo e controle de arritmia. Prevenção de tromboembolismo é para todo mundo, independente da estratégia. Já o controle da minha arritmia depende. Eu posso fazer um controle da arritmia simplesmente controlando a frequência cardíaca ou controlando o ritmo do meu doente. Qual a ideia? Quanto mais tendência o meu paciente tem a ficar ou retornar para um ritmo de FA, maior a minha predisposição a controle de frequência, com beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio ou mesmo de digoxina. Para controle de frequência, controlar essa taquicardia, deixar o paciente em ritmo normocárdico, digamos assim, apesar de estar com ritmo irregular pela FA, certo? Agora, se meu paciente é jovem, não tem outras comorbidades, não tem remodelamento atrial, não tem um átrio aumentado, foi um evento esporádico, possivelmente eu consigo reverter, tirar ele da FA. Nesse caso, a gente vai considerar a reversão para o ritmo sinusal através do uso de um antiarrítmico ou cardioversão elétrica. Pacientes com FA diferente do flutter tendem a responder melhor aos antiarrítmicos, certo? Mas eu falei que independente da estratégia de controle de arritmia, todo mundo vai ter prevenção de tromboembolismo. E essa prevenção vai ser dada a partir da avaliação de risco através do score chamado Chades-Vasque. O Chades-Vasque, ele leva em consideração alguns critérios como insuficiência cardíaca, idade do doente, se está acima de 65 ou acima de 75 anos, hipertensão, diabetes, história de acidente vascular isquêmico transitório ou persistente prévio, doença vascular e o sexo, se é feminino ou masculino, que é uma terminologia que está caindo em desuso. Quanto maior a pontuação dos meus Chades-Vasque, maior o risco desse doente ter um evento embólico e grave, digamos assim, dele fazer um AVC, por exemplo, ou de embolizar uma artéria mesentérica, fazer uma obstrução aguda periférica. Nesse caso, quanto maior o meu Chades-Vasque, maior a minha indicação de anticoagulação. Visto isso, foi pensado num ponto de corte de 1 e 2. Se o teu paciente tem Chades-Vasque igual a 1, eu vou pensar se ele deve ou não ser anticoagulado. Eu vou individualizar essa indicação. Já um Chades-Vasque maior ou igual a 2 tem indicação de anticoagular. O segredo está naquele diferencial de ser do sexo feminino. Para sexo feminino, a gente aumenta um ponto no nódulo de corte, porque a paciente não pode ser anticoagulada, eu não posso pensar em anticoagular simplesmente por ser mulher. É ser mulher e ter mais algum outro fator. Ser mulher e pontuar pelo menos 2 pontos, eu tenho indicação de anticoagular, certo? Todos esses doentes devem ter o risco de sangramento também avaliado através do Hasbled.
Mas esse risco de sangramento não é proibitivo da anticoagulação, serve para individualização. Então, nossa, meu paciente tem um Hasbled de 5, significa que eu não posso anticoagular? Não existe um corte. O Hasbled me ajuda na individualização. Nossa, esse paciente provavelmente não vai ser aderente, vai tomar errado, ele tem muito risco de queda, não tem um bom suporte familiar, ele já teve um sangramento intracraniano, ou se tiver um sangramento recente vai ser muito ruim para ele é hipertenso, tem maior risco de AVCH, enfim. Eu somo uma série de fatores que me ajudam na individualização, se eu vou de fato prescrever anticoagulação ou não. Mas como regra geral, na tua prova, Chades-Vasque maior ou igual a 2 ou maior ou igual a 3 para mulheres, a gente vai anticoagular, certo? E anticoagular com o quê? Depende. A gente pode usar antagonista de vitamina K, varfarina, dosando RNI semanalmente, quinzenalmente, ou eu posso usar um DOAC. O DOAC se mostrou não inferior. E além disso, ele tem menor risco de sangramento, porque eu não preciso de um ajuste tão fino do INR quanto a varfarina. O problema é que o DOAC ainda não está liberado para contextos de FA valvar, FA associado a SAF e FA na presença de doença renal crônica por contraindicação. A maioria desses casos porque ainda não foi estudado, certo? Mas aqui a gente está falando tudo de FA ambulatorial. E se a minha FA chega na emergência? A FA na emergência eu tenho que sempre pensar no tempo de duração dela. Para a prova, isso é uma verdade absoluta. FA que surgiu com menos de 48 horas é uma FA aguda. Significa que eu posso reverter o ritmo desse doente. E aí, se esse meu paciente tiver algum sinal de repercussão hemodinâmica, instável hemodinamicamente, angina, então dor precordial associada a isso, dispneia por edema agudo pulmonar, um quadro clássico de insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, eu tenho indicação de cardioversão elétrica sincronizada. Mas cuidado, porque a maioria dos pacientes com FA não tem a FA como causa da instabilidade hemodinâmica, ela é consequência, isso já foi pegadinha na tua prova da Unicamp. O paciente séptico, por exemplo, pode ter FA e estar instável pela sepse, não pela FA. Então, o tratamento não é cardioversão elétrica, é dar soro, iniciar antibiótico, coletar culturas, certo? Bom, do outro lado, se eu tenho um FA a menos de 48 horas e o paciente não está instável hemodinamicamente, a gente vai primeiro prosseguir com o controle da frequência cardíaca e só isso por si só pode ser suficiente para reverter espontaneamente o ritmo desse paciente. Usar um beta-bloqueador, por exemplo, um deslanosídeo. Caso isso não provoque a cardioversão do meu doente, eu posso indicar de fato uma cardioversão química ou elétrica. Se essa cardioversão não tiver sucesso, eu vou prosseguir com a escolha de controle de ritmo e dar anticoagulante para ele e reavaliar ele como uma FA de duração prolongada ou de início incerto. Muito cuidado. Para eu seguir esse protocolo de controle da frequência cardíaca e avalio uma cardioversão, lembrando que a FA tende a responder mais à cardioversão química do que elétrica, o teu paciente tem que estar redondinho. Como assim, Ana? Eu tenho que ter certeza que começou a menos de 48 horas. A tua banca vai deixar claro que ele foi e bebeu muito ontem e aí começou com essas palpitações, tá? Ele não pode ter qualquer indício de começar mais de 48 horas. Pausa para o comentário de vida. Na vida, todo mundo tem muito medo de cardioverter um paciente desse e de fazer uma embolia grave, tipo um AVC. Então, acaba que mesmo o paciente com menos de 48 horas clara de evolução, as pessoas não cardiovertem. Acabam preferindo a via do tratamento com início incerto ou com maior de 48 horas. Nesse caso, se o meu paciente está instável, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que cardioverter. Se ele está instável pela FA, eu vou cardioverter independente do que aconteceu, porque o meu objetivo é tirar ele daquilo que vai matar ele primeiro. Caso o meu paciente esteja estável, eu vou primeiro checar se eu tenho ecocardiograma disponível ou não. Se eu não tiver o ecocardiograma disponível, o meu tratamento vai ser anticoagular o meu paciente por 3 semanas. Depois de anticoagular, eu tento a cardioversão elétrica sincronizada e mantenho o meu paciente anticoagulando por pelo menos 4 semanas ou para sempre, se ele for aquele candidato à anticoagulação para sempre pelo Chades-Vasque. Naqueles pacientes que eu não tenho eco, mas
na minha hipótese, a chance de ele reverter o ritmo é muito baixa, porque ele é idoso, porque ele já tem história de IC, porque ele tem um átrio remodelado, um átrio aumentado. Nesses casos, eu não preciso nem tentar cardioverter. Eu só faço o controle de frequência cardíaca e inicio o anticoagulante para sempre, certo? Agora, se eu tenho um ecocardiograma disponível, é o ecocardiograma que vai definir se eu posso cardioverter esse doente ou não. Se eu tenho um ecocardiograma e meu paciente não tem trombo, eu posso fazer uma cardioversão elétrica sincronizada ou tentar uma cardioversão química e manter meu paciente anticoagulado por pelo menos 4 semanas ou para sempre, a depender do Chades-Vasque. Já se o meu eco mostrou trombo, eu vou ter que anticoagular por 3 semanas, aí eu vou reavaliar se continua tendo trombo ou não e vou indicar o tratamento naquele contexto do sem trombo quando não tiver mais trombo, certo? O detalhe é que a recomendação é que seja um eco transesofágico. O eco transesofágico é muito mais sensível. O transtorácico, ele não tem a capacidade de excluir 100% a presença de trombos. Ele pode simplesmente não estar enxergando. E isso dificulta muito o meu manejo na emergência. É por isso que nesses casos a gente acaba preferindo interpretar como, na prática médica, né, a gente acaba preferindo interpretar como se todo mundo tivesse trombo, anticoagular pelo menos 3 semanas, aí cardioverte, e depois decide sobre anticoagulação persistente ou não. Beleza? Vamos parar de falar um pouquinho de cardiologia e agora vamos passar para um tema muito queridinho pela Unicamp, toxicologia. Quando a gente fala de toxicologia, como eu já disse, a Unicamp gosta de cobrar tanto a exposição a agentes tóxicos em ambientes profissionais, por exemplo, até a intoxicação por ingesta de alguma substância potencialmente tóxica, que potencialmente pode levar a óbito, e também gosta de acidentes por animais peçonhentos. É um bololô, tá? E quando a gente está estudando toxicologia, o mais importante é que eu consiga agrupar meu paciente em grandes síndromes, que eu consiga, a partir dos achados clínicos, fechar o diagnóstico etiológico e ver ou não se tem algum antídoto específico. Esse é o grande segredo da tua banca, tá? Ela pergunta qual o agente responsável por esse quadro clínico. Então, você tem que saber interpretar que síndrome que é aquela que você está vendo. Ou, às vezes, ela coloca o quadro clínico e pede para você definir a síndrome do teu doente. Antes de mais nada, vamos começar pela síndrome simpático-mimética. O protótipo da síndrome simpático-mimética é o paciente que faz uso recreativo, enfim, uso de drogas ilícitas de cocaína. Ele usa a cocaína e, por conta disso, ele tem uma hiperatividade simpática. O sistema nervoso simpático é o sistema de luta ou fuga. Então, o paciente clinicamente se apresenta como alguém que está precisando fugir. É um paciente que tem tremor, que está diaforético, sudoreico, taquicárdico, taquipneico, hipertenso, que pode estar inclusive hipertérmico, mega agitado, super acelerado, nervoso, pode estar fazendo arritmia por conta disso. O achado clássico da tua prova é a pupila. Na síndrome simpático-mimética, eu tenho ativação do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele dilata a pupila para eu ver melhor, certo? Outros exemplos dessa síndrome são o uso de anfetaminas, êxtase, LSD. Qual o detalhe? Nesses casos, além desses sintomas de hiperativação simpática, eu posso ter também alucinação associada, certo? Vamos agora para uma outra síndrome, a síndrome anticolinérgica. Por que eu gosto de falar dela logo em seguida da síndrome simpático-mimética? Na síndrome anticolinérgica, como o próprio nome sugere, eu tenho um bloqueio da acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático. Ou seja, eu tenho um bloqueio parasimpático. É uma síndrome que se parece muito, é uma síndrome que se parece muito com a síndrome simpático-mimética. A diferença é que eu não tenho um simpático tão exacerbado. Eu tenho um parasimpático reduzido. E é por isso que o simpático fica mais aparente, certo? Bom, dito isso, o que eu tenho? Se o meu simpático está mais aparente, esse paciente vai estar taquicárdico, vai estar taquipneico, pode estar hipertenso, pode estar hipertérmico, ele vai estar hipervigil, vai estar alerta, eu tenho uma pupila dilatada, mas chama a minha atenção que os principais representantes dessa intoxicação é o uso indevido de atropina, de antihistamínico e, o principal, de antidepressivo tricíclico.
No contexto de uso de antidepressivo tricíclico, os meus sintomas não vão ser só associados a um descenso do parasimpático e por conta disso a um simpático que vai estar sobrando. Eu tenho também sinais de bloqueios de outros neuroeixos. Então é um paciente que se apresenta com a pele seca, com rubor facial, com retenção miccional. No caso do uso do antidepressivo tricíclico, a gente pode ter inclusive outras alterações, principalmente arritmias. As arritmias que mais nos chamam a atenção são alargamento do QRS, prolongamento do intervalo QT, que pode causar inclusive uma parada cardíaca. Mas não é só isso, a intoxicação por antidepressivo tricíclico, além da arritmia, pode reduzir o limiar convulsivo, provocando convulsão, pode alterar, provocar o rebaixamento de nível de consciência com sedação, coma, e meu paciente pode ter muitos outros achados associados. Então eu penso numa síndrome que parece com a síndrome simpática, tenho taquicardia, taquipneia, hipertensão, mas que associado a isso eu tenho um bloqueio parasimpático, ou seja, pele, mucosas de maneira geral secas, rubor facial, retenção urinária, é o meu parasimpático que está bloqueado. Eu tenho que pensar numa síndrome anticolinérgica. E se junto dela eu tenho diminuição do limiar convulsivo, taquiarritmias, alargamento de intervalo QS, meu principal representante é o uso de antidepressivo tricíclico. E eu tenho que lembrar que nesses casos a gente pode, se eu tiver arritmias, indicar o uso de bicarbonato para alcalinizar a urina e favorecer a eliminação do antidepressivo tricíclico no meu organismo, certo? Continuando nessa vibe de duplinhas, a gente tem também a síndrome sedativo-hipnótica. Na síndrome sedativa-hipnótica, eu posso ter intoxicação tanto por opioide quanto por drogas sedativas, quanto os benzodiazepínicos, barbitúricos ou mesmo por ingesta de álcool. Qual o detalhe? As duas síndromes são muito parecidas. Ambos vão se apresentar com depressão do sistema nervoso central, então com risco de coma, rebaixamento do nível de consciência mesmo, depressão do sistema nervoso respiratório, então bradipneia, o paciente fica mais sonolento, com uma amplitude respiratória menor e com pupilas mióticas. É por isso que a gente agrupa na síndrome sedativo-hipnótica. Qual o meu detalhe? A depender da etiologia, se eu estou diante de uma intoxicação por opioide ou se eu estou diante de uma intoxicação por sedativos, eu posso ou não ter um antídoto. Por exemplo, na intoxicação por opioides é mais frequente o achado de pupilas mióticas. Nesse caso, o antídoto recomendado é o naloxone, opioide naloxone. O naloxone pode ser usado rotineiramente na intoxicação por opioide e ele inclusive vai ser usado como teste terapêutico. Encontrou um paciente rebaixado, bradipneico, com amplitude respiratória diminuída, com pupilas mióticas, faz naloxone para ver se ele vai responder ou não. É diferente dos antídotos que existem para o benzodiazepínico, que é o flumazenil. Por quê? O flumazenil é uma medicação que tende a aumentar o limiar convulsivo por retirar o efeito do benzodiazepínico. Além disso, o flumazenil tem um tempo de ação, uma meia-vida, menor que a do benzodiazepínico. Quais os problemas dessas duas questões? Se o flumazenil tem uma vida menor que o benzodiazepínico, significa que o flumazenil não vai estar mais circulando e o benzodiazepínico ainda vai estar. É um paciente que eu dei flumazenil, ele melhorou um pouquinho, mas daqui a pouco o flumazenil acaba, ele piora de novo e talvez eu nem veja que ele está rebaixando. Isso é um problema, certo? O outro detalhe é sobre o limiar convulsivo. Pacientes que têm intoxicação por benzodiazepínico e outras drogas não devem receber flumazenil. Por exemplo, o paciente tentou suicídio com benzodiazepínico e antidepressivo tricíclico. O antidepressivo tricíclico aumenta o risco desse teu paciente ter uma crise convulsiva. Aí ele tomou o benzodiazepínico também, que diminuiu, que protegeu ele dessa crise convulsiva. Se eu tirar o efeito do benzodiazepínico, ele pode ter uma crise convulsiva secundária o que sobrou desse antidepressivo tricíclico utilizado, certo? Então, como rotina, nas minhas intoxicações mistas, eu não devo fazer uso do flumazenil, pelo risco de aumentar o meu limiar convulsivo, certo?
Uma outra síndrome muito explorada na tua prova é a síndrome colinérgica. Como o próprio nome sugere, na síndrome colinérgica eu tenho uma exacerbação do sistema nervoso parasimpático. Se eu tenho um parasimpático exacerbado, além da pupila miótica, eu vou ter um paciente hipersecretivo. O sinônimo dessa síndrome é a síndrome molhada. Meu paciente tem produção, aumento do conteúdo dos brônquios, aumento das secreções de saliva, ele tá com cialorreia, tem incontinência e pode ter alguns sintomas musculares também associados a essa hiperativação do parasimpático, como fasciculações. Os principais representantes da minha síndrome colinérgica são as intoxicações por organofosforados e carbamatos. E o tratamento é dar muita atropina. Por quê? Porque eu quero reverter esse bloqueio do parasimpático. Em alguns casos, quando o paciente, essa hiperativação parasimpática, na verdade, né? Em alguns casos, quando esse paciente tem alguns sintomas musculares, a gente pode usar pralidoxima também, mas o principal antídoto da síndrome molhada, paciente hipersecretivo, é dar a atropina para reverter essa hiperatividade parasimpática até que meu paciente fique seco e depois eu mantenho a atropina em dose contínua. É muita atropina, certo? Detalhe, eu não guio o tratamento com atropina pela miose pupilar. A minha pupila é a última a reverter. O meu tratamento é guiado pela síndrome molhada, pela secura da hipersecreção que o teu paciente está apresentando, certo? Outras duas intoxicações, na verdade, que a gente precisa falar, da síndrome extrapiramidal e da intoxicação por paracetamol. Na síndrome extrapiramidal, o principal representante da nossa prática médica diária vai ser o uso de metoclopramida, mas existem outras medicações que podem causar também, certo? O principal detalhe é que o paciente se apresenta com alterações motoras não piramidais. Então, o paciente pode ter tremor, hipertonia, opstótono, naquela posição do paciente com tétano, ou até distonia. O detalhe é um paciente que já tinha tido isso antes e quando usa a medicação ele volta a aparecer, ou é um paciente que está em uso de supradose dessas medicações e acaba cursando com manifestações musculares associadas à hipertonia, distonia ou movimentos musculares involuntários. Existe antídoto, mas ele nem sempre vai estar recomendado. Em geral, é esperar a meia-vida da droga e o paciente melhora, certo? E a última intoxicação é a intoxicação por acetaminofeno ou paracetamol. O uso de paracetamol é considerado seguro em até 4 gramas ao dia. Acima disso, aumenta o risco de fazer uma intoxicação por paracetamol. Qual o detalhe? A principal complicação associada à intoxicação por paracetamol é uma hepatite aguda, uma hepatite fulminante. Então, as manifestações clínicas vão ser associadas a isso. O paciente que fica com insuficiência hepática aguda, que pode evoluir com encefalopatia ou mesmo coma e óbito. Esse paciente se apresenta ictérico por acúmulo de bilirrubinas, se apresenta com sangramentos de cavidades, orifícios, sangramentos até patológicos por alargamento do INR, por disfunção, coagulopatia, e ele também pode fazer hipoglicemia por necrose hepática importante. O tratamento antídoto deve ser começado nas primeiras horas e vai ser feito com N-acetilcisteína, certo? Fechando as principais síndromes ou intoxicações que a tua banca costuma te cobrar, vamos falar um pouquinho de cirrose para finalizar. Antes de mais nada, lembra que a cirrose tem como principal mecanismo o desenvolvimento de uma fibrose hepática secundária a uma agressão, uma inflamação local. Essa cirrose pode ter como etiologia álcool, gordura, hepatites virais, hepatites, inflamações, respostas autoimunes, problemas das vias biliares. As etiologias são as mais diversas, além de depósito de substâncias, depósito de cobre no Wilson, por exemplo, depósito de ferro na hemocromatose. A tua banca pode sim e já explorou quais são as causas, a etiologia da cirrose, mas o que ela mais gosta de cobrar são as
complicações. Isso porque o paciente cirrótico ele acaba evoluindo para um processo que a gente chama de hipertensão portal, onde eu tenho um aumento da pressão no sistema porta. Esse aumento da pressão no sistema porta justifica a maioria das complicações da cirrose. Se eu tenho um aumento pressórico no sistema porta, isso justifica um extravasamento de líquido para a cavidade abdominal, ascite. Isso justifica que o teu organismo vai procurar meios alternativos de fazer esse sangue que está vindo da cavidade abdominal chegar no teu coração. Ao invés de passar pelo sistema porta, pelo fígado, ele vai tentar meios alternativos, desencadeando o surgimento de varizes. Varizes esofágicas, varizes de fundo gástrico, varizes retais, circulação colateral. Essas varizes causam um shunt sistêmico, onde o conteúdo gastrointestinal que está sendo reabsorvido pela via sanguínea não vai passar pelo teu fígado para ser depurado, para ser desintoxicado. Ele vai atingir direto a circulação sistêmica, pode causar intoxicação cerebral, um contexto de encefalopatia, certo? Além disso, se eu tenho uma hipertensão portal, a minha tendência é que eu tenha uma vasodilatação da minha circulação esplâncnica, da minha circulação da barriga. Qual o problema do paciente cirrótico ser um paciente classicamente vasodilatado? Essa vasodilatação faz com que meu rim sinta. O rim percebe essa vasodilatação, essa chegada de sangue de pouquinho em pouquinho, como se teu paciente estivesse hipotenso, como algo ruim para o rim. Então, ele causa uma vasoconstrição renal. É um rim que está muito fechadinho, que pode propiciar uma doença, uma manifestação de injúria renal aguda no paciente hepatopata, cujo maior temor de todo mundo é a síndrome hepatorrenal. Então, toda essa fisiopatologia associada ao desenvolvimento da hipertensão portal está associada às complicações da doença do paciente cirrótico. A hipertensão portal ela vai ser definida como uma pressão do sistema porta acima de 5 milímetros de mercúrio. Eu começo a ter formação de varizes quando ela está acima de 10 e essas varizes têm maior risco de rotura, de sangramento, quando elas estão acima de 12, certo? No paciente cirrótico, existem alguns scores prognósticos. Os principais são o Child e o MELD ou mel de sódio. O Child é levado em consideração para eu interpretar se meu paciente está com uma cirrose compensada, Child A, ou descompensada, B ou C. Isso aumenta o risco do meu paciente evoluir com complicações, evoluir a óbito nos próximos meses ou anos, certo? No contexto, quando eu tenho Child, a tua banca, a Unicamp, gosta de saber quais são os fatores associados que são levados em consideração no Child. Para isso a gente tem um mnemônico, BATA, bilirrubinas, encefalopatias, albumina, TAP, INR, ACID, certo? Aqui eu preciso saber o que é considerado normal e o que é considerado o que me pontua muito, o que é muito alterado. Por quê? O Child é uma classificação que vai de 5 a 15. De 5 a 6, teu paciente é Child A. De 7 a 9, Child B. De 10 a 15, Child C. Então, a gente olha para ele. Se teu paciente tem bilirrubinas discretamente alteradas, ele vai ganhar só 1 ponto. Se a bilirrubina é acima de 3, ganha 3 pontos. Se o paciente não tem encefalopatia, 1 ponto. Se ele tem encefalopatia grave, grau 3, 4, 3 pontos. Albumina normal, 1 ponto. Albumina significativamente baixa, menor do que 3, 3 pontos. INR pouco tocado, menor que 1,7, 1 ponto. INR muito alterado, maior que 2,3, 3 pontos. Ausência de ACIT, 1 ponto. ACIT grande ou refratária, 3 pontos, certo? Eu tenho que reconhecer quais são os critérios levados em consideração no Child e qual a pontuação a partir dos valores numéricos que a banca me dá. E aí eu classifico Child A, 5 a 6 pontos, Child B, 7 a 9, Child C, paciente mais descompensado, 10 a 15 pontos. Além disso, eu tenho o mel de sódio. O mel de sódio é um cálculo que eu não preciso saber, porque não é um cálculo específico, é um cálculo logarítmico. Qual o detalhe? Eu preciso saber quais são as variáveis levadas em consideração no mel de sódio. E eu também tenho um mnemônico, que é BIC. B de bilirrubinas, I de INR, C de creatinina. E o sódio, como a gente já sabe, diz relação ao valor do sódio real, que é o MELD adaptado.
O MELD, ele é levado em consideração para listar o teu paciente no transplante, certo? Então, ele é o fator prognóstico mais importante para a lista de TX. Falando das classificações prognósticas, a gente precisa adentrar de fato nas complicações. E sempre que eu falar de complicação, a gente vai pincelar a fisiopatologia, vai dar classificação quando ela existir, tratamento ou profilaxia quando for recomendado, certo? Mas então vamos falar das complicações especificamente, começando pela encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática acontece por acúmulo de toxinas no nosso sistema nervoso central. Esse acúmulo de toxinas tem como principal representante o acúmulo de amônia, mas não só ele, são toxinas não metabolizadas pelo fígado. A encefalopatia hepática ela é classificada em níveis e, em geral, a tua branca, a Unicamp, já cobrou quais são os níveis de encefalopatia. Como que a gente decora? Como que a gente memoriza? A encefalopatia mínima é aquela que praticamente não é percebida, em geral não é nem usada tradicionalmente na classificação. A encefalopatia grau 1 é aquele paciente que altera ciclo sono-vigília. Grau 2 é o paciente que está letárgico e tem flapping. Grau 3, ele também tem flapping, mas ele não está só letárgico, ele está muito sonolento. É aquele paciente que a gente já está considerando até intubar. E o grau 4 é aquele paciente que já nem tem flapping. Ele está totalmente comatoso, se não está entubado ainda, já era para estar entubado, e é o que pode ter, inclusive, outros indícios de hipertensão intracraniana. Pode ficar hipertenso, bradicárdico, pode, inclusive, estar evoluindo para uma encefalopatia hipertensiva e com iminência de morte encefálica secundária a esse edema cerebral por acúmulo de eletrólitos tóxicos, tá? Por conta disso, ele pode estar se manifestando até com postura de descerebração. Quando eu estou diante de um contexto de encefalopatia hepática, o mais importante é investigar o fator precipitante, que pode ser infecção, pode ser sangramento, trato gastrointestinal, pode ser qualquer outra descompensação, então uma trombose de veia porta, qualquer outro mecanismo. Mas sempre que eu estou diante de um paciente com encefalopatia hepática, eu tenho que perguntar se esse paciente está constipado ou não. Na nossa prática clínica diária, a constipação é a principal causa de encefalopatia hepática. Nesse caso, eu tenho que fazer meu paciente evacuar. Pacientes com cirrose têm que evacuar pelo menos 2 a 3 vezes por dia, e as medicações utilizadas para isso podem ser as mais variadas. O tratamento para encefalopatia hepática tem como primeira linha o uso de lactulose, porque além de funcionar como laxativo, ele reduz o pH intestinal e favorece a excreção de amônia, certo? Uma outra complicação que a gente tem que lembrar é a síndrome hepatorrenal. A síndrome hepatorrenal, como a gente falou, ela é ocasionada por conta da vasodilatação esplâncnica. Eu tenho hipertensão no sistema porta, o meu sistema está todo vasodilatado por aumento de hormônios circulantes na corrente sanguínea. Essa vasodilatação esplâncnica faz com que o meu rim ache que o meu paciente está hipotenso e causa uma vasoconstrição renal. Essa vasoconstrição renal faz com que o rim funcione menos, funcione pouco, mas é um rim bom, um rim sadio, que só não funciona porque está num corpo doente. Pensando nisso, esse é um diagnóstico de exclusão, porque o risco de uma síndrome hepatorrenal é muito alto. Esses pacientes têm uma mortalidade altíssima. Então eu tenho que descartar que não tem outras coisas causando a minha ira no hepatopata. O que seriam essas outras coisas? Uso de drogas nefrotóxicas, uma instabilidade hemodinâmica de outra etiologia, ou mesmo ultrassom mostrando sinais de doença renal crônica. Isso não está sendo precipitado por um rim bom num coração ruim. E a principal forma de eu fazer esse diagnóstico de exclusão é fazendo uma expansão volêmica para avaliar se essa ira no hepatopata é pré-renal ou não. Esse teste de melhora da função renal é feita suspendendo os diuréticos e realizando expansão volêmica com albumina, com 1 grama por quilo por dia por 48 horas. Então eu tenho um paciente cirrótico com ira, meu tratamento, suspendo o diurético, procuro causas de descompensação como infecção, trombose, sangramento e faço expansão volêmica com albumina, 1 grama por quilo de peso por dia
por 48 horas. Se o meu paciente não tiver uma melhora de função renal, eu digo que ele tem uma síndrome hepatorenal confirmada. E nesse caso, o tratamento vai ser feito mantendo a expansão volêmica com albumina, mas usando um vasoconstritor. A preferência é pela terlipressina. Na ausência dela, da disponibilidade dela, a gente poderia usar até noradrenalina. O vasoconstritor de escolha é a terlipressina, certo? Uma outra complicação mega corriqueira, essa eu tenho certeza que vocês sabem manejar muito bem, é a ascite. Paciente com ascite no pronto-socorro é igual paracentésia diagnóstica. Meu objetivo é avaliar o GASA, gradiente albumina, soro, ascite, ou seja, a subtração do valor de albumina do soro pelo valor de albumina no líquido acítico. Se essa relação for menor do que 1,1, significa que eu tenho muita inflamação na barriga. Tanto é que a quantidade de proteínas na barriga está equivalente à do sangue. Isso mostra que essa minha ascite é secundária a um processo local, como tuberculose, carcinomatose peritoneal ou mesmo uma inflamação, uma infecção de outra etiologia. Já se o meu GASA é maior ou igual a 1,1, ou seja, se ele é alto, isso é o equivalente a um transsudato. Ou seja, eu tenho extravasamento de líquido sem sair a proteína do meu intravascular junto. O meu gap é maior. Se esse GASA é alto, ele me sugere hipertensão portal. Mas essa hipertensão portal pode ter várias etiologias. Pode ser por esquistossomose, pode ser por cirrose, pode ser hipertensão portal de origem cardiogênica. Como que eu vou fazer essa diferenciação? A gente pode olhar para a dosagem de proteínas no líquido acítico. O paciente cirrótico é um paciente que tem pouca albumina no corpo todo dele, porque é um fígado que não produz proteína. Se ele tem pouca proteína em todo o corpo, ele também vai ter que ter pouca proteína no líquido acítico. Proteína no líquido acítico menor que 2,5 e um GASA aumentado que sugere hipertensão portal, provavelmente é cirrose hepática. Já se eu tenho muita proteína, essa hipertensão portal tem outra etiologia, por exemplo, uma ascite cardiogênica, certo? Ambulatorialmente, o que eu faço para tratar essa ascite? A ascite é secundária, o problema maior da ascite não é a falta de albumina, é problema com sódio. Esse paciente acaba retendo muito sódio e, consequentemente, retém muita água. É por isso que a minha orientação recai sobre restrição de sódio na dieta e uso de diuréticos para tentar espoliar esse volume em excesso. A recomendação vai até 2 gramas ou 88 mEq de sódio por dia e o uso de diuréticos. A gente faz um duplo bloqueio usando furosemida e espironolactona e o ajuste dessas medicações recai principalmente sobre os níveis de potássio, já que furo expolia potássio e espironolactona retém potássio. As doses vão de 40 a 160 e 100 a 400. Geralmente a gente vai mexendo nos dois em conjunto, certo? Percebe que a dose de espironolactona é muito mais alta que a dose que a gente usa para paciente com IC, por exemplo, de 25 mg. Bom, ainda assim, especialmente se o paciente não conseguir tolerar os diuréticos ou não for aderente à dieta, ele pode fechar critério para ascite refratária. Se ele tiver uma ascite refratária, ele pode precisar de paracentese de alívio. O detalhe da paracentese de alívio é que sempre que eu tiro mais do que 5 litros, eu tenho um risco de colapso, porque eu deixo esse meu paciente depletado. Então, a recomendação é que eu reponha 6 a 8 gramas de albumina para cada litro de paracentese de líquido acítico retirado. Então, se eu tiro 8, por exemplo, 8 litros, eu tenho que repor 6 a 8 gramas de albumina para os 8 litros. Eu teria que repor 64 gramas, por exemplo, para os 8 litros, que dá um pouco mais do que 6 frascos de albumina, levando o 8 em consideração. Beleza? Mas por que é tão importante quando um paciente com cirrose chega no pronto-socorro a gente fazer paracentese? É só para saber se a ascite é realmente secundária à cirrose? Não faz sentido, né? Se eu punciono qualquer ascite para saber a etiologia dela, mas depois que eu já sei que meu paciente tem cirrose, eu não precisaria mais puncionar. O objetivo da gente puncionar é identificar a presença de peritonite bacteriana espontânea. Pacientes cirróticos, ele tem uma imunidade comprometida por diminuição da produção proteica secundária à deficiência hepática. Por conta disso, eles têm maior risco de fazer uma peritonite bacteriana espontânea. E o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea vai ser dado a partir da análise desse líquido acítico. O diagnóstico de PBE requer a presença de mais de 250 neutrófilos no líquido acítico e uma cultura
positiva. Mas existem dois diagnósticos diferenciais, a bacteriacite e a ascite neutrofílica. Qual o detalhe? A bacteriacite é definida pela presença de bactérias, ou seja, cultura positiva, com neutrófilos diminuídos, menor que 250. E a ascite neutrofílica é definida pela presença de mais de que 250 neutrófilos, mas com a cultura negativa. Justamente por eu não saber para onde o meu paciente vai evoluir e considerando estudos preliminares que mostram a mortalidade desses doentes, eu sei que pacientes com neutrófilos aumentados acima de 250 têm maior risco de evolução desfavorável. Então, sempre que eu pego neutrófilos aumentados acima de 250, independente da minha cultura fechar depois de 3, 4, 5 dias positivo ou não, eu trato como PBE. Eu defino que o diagnóstico é de PBE. E aí, se depois a cultura for fechar como negativa, na verdade era uma ascite neutrofílica, que também deve ser tratada como PBE. Então não tem impacto no meu tratamento. É diferente daquele paciente que tem neutrófilos reduzidos e uma cultura positiva, que é a bacteriacite. Pode ser só contaminação da cavidade, que não deveria acontecer, mas não significa que tem infecção. Nesse caso de bacteriacite, só cultura positiva, eu não tenho indicação de tratar. Eu tenho indicação de reavaliar esse líquido nos próximos dias para confirmar se esse paciente agora sim abriu um quadro de infecção ou não, certo? Mas dito isso, qual é o tratamento da minha PBE? O tratamento é feito com antibiótico. A recomendação primária é o uso de uma cefalosporina de terceira geração, como ceftriaxone. Mas não é só isso. Sempre que meu paciente tem uma PBE, eu tenho indicação de fazer duas profilaxias. Profilaxia para o desenvolvimento de síndrome hepatorrenal e profilaxia para uma recorrência de PBE. A profilaxia para síndrome hepatorrenal é feita com 1,5 grama por quilo de albumina no primeiro dia e 1 grama por quilo de peso de albumina no terceiro dia, no D3 de tratamento com ceftriaxone. Já a profilaxia secundária é feita com uma quinolona, por exemplo, norfloxacino. Todo paciente que teve uma PBE vai ter que usar norfloxacino o resto da vida, enquanto tiver ascite. Essa profilaxia com antibiótico, com quinolona, para PBE, também pode ser feita como profilaxia primária naqueles pacientes que na análise da ascite tem uma proteína total muito baixa, menor do que uma albumina menor do que 1,5. Fechou? Bom, além disso, eu tenho que considerar um diagnóstico diferencial para PBE. Essa peritonite bacteriana pode não ter sido espontânea, pode ser secundária, ou seja, PBS. Nesse caso, eu vou ver um líquido, geralmente turvo, com uma celularidade muito elevada, uma flora polimicrobiana, com glicose muito consumida, proteína aumentada por inflamação, DHL muito elevado. E além disso, eu posso ter bilirrubinas no líquido acítico também elevado. Mas o principal fator que vai me ajudar no diagnóstico diferencial é uma celularidade muito elevada, acima de 10, 15 mil, com flora polimicrobiana. Nesse caso, a minha recomendação é fazer uma TC de abdômen, porque provavelmente esse paciente tem alguma complicação inflamatória ou perfurativa na barriga que justificou aquela contaminação da ascite dele, certo? Uma outra complicação que a gente precisa discutir é a hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva alta, ou seja, o sangramento secundário a varizes esofágicas nesses doentes, tem como principal tratamento o uso de um vasoconstritor esplâncnico. Se eu tenho vasodilatação para tentar buscar um caminho alternativo, eu vou vasoconstriir para não usar esse caminho alternativo e diminuir a chance de sangramento, diminuir a pressão nessas varizes. A medicação de escolha pode ser a terlipressina ou mesmo a octreotide, que deve ser usado por 3 a 5 dias. Além disso, pacientes com HDA, eles têm que receber profilaxia para PBE. Essa profilaxia pode ser feita com ceftriaxone ou mesmo com quinolona, norfloxa, por 7 dias. E qual o detalhe? Meu paciente tem hemorragia digestiva e está estável, a recomendação é fazer EDA. E na endoscopia, eu vou iniciar o tratamento e já fazer uma profilaxia secundária, ou seja, todas as vezes que meu paciente sangrou, ele tem indicação de uso de beta-bloqueador não seletivo, como propanolol, e endoscopias de repetição com a realização de ligadura elástica até erradicação das varizes. Todas as vezes que meu paciente sangra, eu faço vasoconstritor, que é tratamento específico,
faço profilaxia para PBE com antibiótico e faço profilaxia para ressangramento com ligadura elástica e beta-bloqueador. Tá, Ana, mas e se eu já sei que meu paciente tem varizes esofágicas, não dá para eu prevenir o sangramento antes mesmo dele sangrar? Dá sim. Isso se chama profilaxia primária. Mas essa profilaxia primária, ela vai ser feita a depender do calibre da minha variz ou do grau de descompensação da cirrose. Como assim? Se o teu paciente tem varizes de fino calibre, sem sinais de sangramento recente, ou seja, red spots, e com uma cirrose compensada, não é nem Child B, nem Child C, ou seja, Child A, ele não precisa de profilaxia primária. Agora, se teu paciente tem varizes de fino calibre, mas junto delas, ou tem cirrose descompensada, ou tem sinais de sangramento recente, red spots, ele tem indicação de profilaxia primária. Assim como aqueles pacientes com varizes de médio ou grande calibre, tendo ou não red spots, tendo ou não cirrose descompensada, tem indicação de profilaxia primária. Vamos um bate-bola rapidinho, assim, ó. Eu tenho um paciente com varizes de fino calibre Child A. Tem indicação de profilaxia primária? Não. Tem um paciente com varizes de fino calibre com red spots Child A. Tem indicação de profilaxia primária? Tem, porque ele, apesar de ser fino calibre, ele teve sinais de sangramento recente, red spots, tá? Tem um paciente com varizes de médio calibre. Tem indicação de profilaxia primária? Ana, mas e o Child? Indiferente. Vai ter indicação de profilaxia primária. E a profilaxia primária vai ser feita com beta-bloqueador ou ligadura elástica. É diferente da profilaxia secundária em que eu faço os dois. Aqui é um ou outro. Ana, e naqueles pacientes com varizes de fino calibre, sem red spots, que tem uma cirrose compensada, um Child A, eu não preciso fazer nada? Não, a gente só faz um acompanhamento com endoscopia a cada 2 anos. A gente não tem indicação de fazer profilaxia primária neste momento, certo? Uma outra complicação que é importante da gente dar uma pincelada é a síndrome hepatopulmonar. A síndrome hepatopulmonar acontece por um shunt das câmaras direitas com as câmaras esquerdas e ela é diagnosticada através de um teste de ecocardiograma com microbolhas. Quando eu tenho a passagem das bolhas que eu faço das câmaras direitas para as câmaras esquerdas a partir da terceira contração cardíaca. Por que a partir da terceira? Para eu mostrar que eu não tenho nenhuma comunicação clara, comunicação mecânica entre as duas câmaras, isso está acontecendo por um shunt pulmonar secundário à vasodilatação do paciente cirrótico. A característica clínica dos pacientes com síndrome hepatopulmonar, além de uma potencial dependência de oxigênio, é que eles se apresentam com ortodeóxia, desaturam quando sentam e platipneia, sente falta de ar quando senta. O diagnóstico é feito através de um ecocardiograma com microbolhas, com passagem das microbolhas da câmara direita para a câmara esquerda, logo após o meu teste, logo após o terceiro batimento cardíaco da realização do meu teste. Uma passagem precoce dessas microbolhas para as câmaras contralaterais, certo? Galera, fica atento, não esquece que lá na véspera da tua prova, a gente tem os dicas de última hora rolando às 9 da manhã. E agora, ao longo de toda a semana, a gente vai ter as apostas da Medway, daqueles temas que são mais queridinhos da Unicamp e potencialmente vão ser cobrados na tua prova. Beleza? Ó, beijão, se inscreve aqui no canal, não perde nenhuma das nossas atualizações, porque tá tudo muito, muito, muito bom, preparado com muito carinho e extremamente direcionado com base em análise estatística daquilo que pode mais cair na tua prova, certo? Até mais!
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.